Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Obrigado, vocês estão ligados, né? À noite nós estamos pregando uma série em Filipenses. Então, hoje, dando continuidade à nossa série, abramos então, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de Ti, ó Pai, com a Tua palavra. Agradecemos por esse privilégio, por esta graça, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor mova os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor cresça, ó Pai, que o pregador diminua, Senhor Deus, que a partir da Tua palavra, Senhor Deus, a Tua igreja seja santificada, ó Pai, e o Teu nome seja glorificado. Fala aos nossos corações, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, como eu disse, dando continuidade às nossas pregações aqui em Filipenses, nós chegamos numa passagem que muitos consideram ser a passagem central da Epístola de Paulo aos Filipenses. É uma passagem muito conhecida e também belíssima. Inclusive, esse texto que nós acabamos de ler, né, a partir do verso 6, tem grandes chances, é claro que nós não podemos dizer isso assim, nós não podemos garantir isso, mas ao que tudo indica, isso que está escrito aqui, que nós acabamos de ler, é inclusive um hino, que era cantado pela igreja primitiva. Repare que na passagem anterior, a ideia que Paulo trabalhava era a questão da unidade na igreja, né? Essa ideia da unidade na igreja está ali a partir do verso 27 do capítulo 1 e vai até o capítulo 2, no verso 4. A preocupação de Paulo ali era falar da importância deles estarem unidos, firmes na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, a certa altura, no verso 3, Jesus disse que para que haja unidade na igreja, é necessário que exista humildade entre os irmãos. Olha lá o verso 3 do capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si próprios. Então, Paulo fala da necessidade de humildade, de unidade. Essa igreja em Filipos tinha dificuldades de relacionamentos. Lá no final, Paulo vai falar sobre isso de maneira ainda mais explícita, quando ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique, andai concordemente no Senhor, pensai com a mesma coisa e tal. Então, essa igreja tinha problemas internos, e Paulo está falando que eles precisavam ter unidade, uma unidade que é característica daqueles que estão em Cristo, certo? E, meus irmãos, que melhor maneira de fazer isso, já que eles só podem alcançar a unidade através da humildade. Sem humildade entre os irmãos não haverá unidade.
certo? Que melhor maneira de falar sobre humildade, se não lembrar aos filipenses da atitude do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nos versos que nós acabamos de ler, Paulo apresenta Cristo como o exemplo supremo de servidão e de humildade. E essa mesma humildade deveria estar presente entre os filipenses. Então, olha lá o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Uma outra tradução possível para essa passagem seria a seguinte: estais dispostos uns para com os outros, como é próprio daqueles que estão unidos em Cristo. Qual é a ideia, então, aqui, meus irmãos? Justamente porque os filipenses estão em Cristo, eles devem viver conforme isso, conforme essa característica de estarem unidos a Cristo. Eles precisam ter humildade entre eles, eles devem se conduzir da mesma maneira humilde que Cristo teve. E é importante nós entendermos que Paulo aqui não está preocupado em falar da experiência privada dos indivíduos. Ele está falando do corpo de Cristo, da unidade da igreja, que vem através da adoção da mesma mentalidade que esteve também no Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma mentalidade humilde. Paulo quer que os filipenses sejam uma igreja, então, consciente da pessoa e obra de Cristo. Olhem para Cristo. Vocês estão em Cristo, portanto, olhem para Cristo e sigam o exemplo de Cristo. Isso deve impactar o modo de vocês viverem como igreja. Então, é claro que Paulo não se limita a falar daquilo que a gente chama de humilhação de Cristo, que vai ser a primeira parte da passagem. Depois ele vai falar da exaltação de Cristo também. E é importante, então, enquanto nós estudamos essa passagem, meus irmãos, e Paulo vai falar de coisas profundas acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai falar de temas teológicos complexos, profundos, tanto da humilhação quanto da exaltação de Cristo. Mas o tempo todo, nós devemos estar nos perguntando. Por exemplo, quando Paulo estiver falando da humilhação de Cristo, eu tenho essa atitude humilde na minha vida? Ou eu estou mais preocupado com o que eu tenho a ganhar do que o que eu tenho a oferecer? Depois, na segunda parte, Paulo vai falar também da exaltação de Cristo, porque ele não permaneceu no seu estado de humilhação, quando ele mostrou toda a sua humildade. Então, quando nós falarmos da exaltação de Cristo, nós devemos nos questionar: eu vivo hoje na expectativa da glória futura que eu terei com Cristo? Ou eu sou imediatista, indisposto a me humilhar hoje, ainda que eu tenha a promessa da glória futura? Então, vamos ao nosso primeiro ponto, meus irmãos: a humilhação de Cristo. Versos 6 a 8. E nós começamos vendo a humilde renúncia do Senhor Jesus Cristo. Olha só, existindo na forma de Deus. Aí está escrito como subsistindo, mas a ideia é de existência mesmo. Jesus sempre existiu como Deus. E aqui Paulo, então, já apresenta dois aspectos fundamentais sobre a pessoa de Cristo. Ele fala da pré-existência de Jesus Cristo e ele fala da natureza divina de Jesus Cristo. E no verso 6, a sua natureza divina também é enfatizada quando ele fala: não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis tirar vantagem da sua igualdade com Deus. Inclusive, essa foi a acusação daqueles que queriam a sua morte, né? Está lá em João 5, verso 18. Os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai,
fazendo-se igual a Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que Jesus sempre existiu como Deus. Sendo Deus, ele é eterno. E essa pré-existência de Cristo está em várias passagens da Escritura Sagrada. A mais conhecida, provavelmente você já tem até pensado nela. João capítulo 1, versos 1, 2, 3 e daí por diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nunca existiu um momento em que Jesus não existisse. Ele é o alfa e o ômega, ele é o próprio Criador. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma das doutrinas mais fundamentais e foi objeto de grande discussão desde os primórdios da história da igreja. Tanto é verdade que o primeiro documento que a gente tem registrado, um documento de confissão de fé, um credo, o que se crê, o credo niceno lá do século IV, ano 325 depois de Cristo, diz assim: Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo. Eles vão falando e eles chegam e dizem: é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. E Paulo fala, que ele existia, sempre existiu na forma de Deus. Essa palavra forma pode gerar alguma confusão, mas Paulo não está dizendo de aparência externa, meus irmãos, até porque Deus é espírito. Paulo se refere à natureza divina do Cristo pré-encarnado. Ele tem os atributos de Deus, ele é da mesma essência que o Pai. Depois essa mesma palavra vai aparecer no verso 7 para falar o quê? Que ele assumiu forma de quê? De servo. Ou seja, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Mas ele não quis tirar vantagem da natureza divina que ele tinha. Não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ainda no verso 6, não o julgou como usurpação. Ele não quis tirar vantagem, mas resolveu assumir a natureza de homem. Aqui nós vemos o incrível caráter altruísta do Senhor Jesus Cristo. Ser Deus não significou para Cristo um fundamento para receber, mas para dar. Ele poderia ter se agarrado aos seus direitos, aos benefícios, às suas prerrogativas, mas ele não fez isso. Ele abdicou disso tudo. Ele viveu com as suas mãos abertas, nos mostrando o que significa generosidade e serviço. Então, você acha difícil renunciar talvez ao seu direito de ficar irritado com alguém? Ainda que isso signifique preservar a paz? Lembra, Paulo está querendo falar de unidade na igreja, e ele está usando o exemplo de Cristo para isso. Você acha difícil se desfazer das suas posses para ajudar um irmão necessitado? Jesus, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo para o nosso benefício. E nós? O quanto estamos dispostos a renunciar para o benefício do próximo? Vejam, nós somos iguais, hein? O quanto estamos dispostos a renunciar para o benefício do próximo. Jesus é Deus. E ele não tirou vantagem disso para o nosso benefício. E então, agora, ainda na humilhação de Cristo, nós vemos no verso 7 a sua humilde encarnação. Ele não tomou vantagem. Ele se esvaziou. Ele não se agarrou às suas prerrogativas. Preste atenção, irmão. Quando Paulo diz que Jesus se esvaziou, não quer dizer que ele anulou a sua divindade. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Por favor. Imagina o seguinte,
Normalmente os teólogos ilustram isso aqui, eu já ouvi a mesma ilustração várias vezes, então vou trazer para vocês, tá? Isso é uma história que vem do contexto missionário. Então, numa tribo na África, o homem mais forte da tribo, o mais forte, o mais poderoso, o mais imponente, se tornava o líder da tribo, certo? Líder da tribo. E aí ele recebia um belo cocar daqueles bem espalhafatosos, você pode imaginar mais ou menos como é, e uma veste real, que simbolizava o quê? Que ele era quem governava aquela tribo ali. E aí, uma vez, nessa determinada tribo, que tinha esse líder poderoso, o sujeito foi pegar água ali no poço, né? Subiu meio que assim no poço, caiu no fundo do poço, quebrou a perna, ficou lá no fundo daquele poço, não tinha corda, não tinha como puxar o rapaz, a corda caiu junto com ele, e ninguém conseguia descer até o fundo do poço para resgatar o sujeito. Então, quem é chamado? O homem mais forte, mais poderoso da aldeia, o líder da aldeia é chamado. Então ele chega ali no poço, o que ele faz para poder descer no poço? Tira o seu cocar, tira o seu manto real, não é a camisa do Botafogo não, não resisti, Elias, olha aí, tem que falar bem de vez em quando, né? Sempre falo mal, então vou falar bem de vez em quando, olha aí, olha só, tira o seu cocar, tira lá sua veste real, porque ele precisava descer e escalar o poço, escalar, né, subindo lá nas pedras e tal, carregando o rapaz que estava machucado. E ele faz isso. Agora quer dizer que quando ele tirou suas vestes reais, ele deixou de ser o rei? Não, ele continuou sendo rei. E com Jesus é a mesma coisa. Ele se esvaziou, mas ele continuou sendo Deus. E literalmente, quer dizer, não literalmente, né? O poço é uma figura de linguagem. Mas Jesus desceu sim ao fundo do poço. A gente vai ver isso ainda daqui a pouco. Então, ele assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Meus irmãos, a palavra aqui traduzida como servo servo é um eufemismo, tá? É para amenizar. Se fosse uma tradução literal, é escravo. Ok? E o escravo no mundo greco-romano era privado dos direitos mais básicos, e Paulo está dizendo que foi isso que Jesus virou. Ele abdicou dos seus direitos como soberano do universo e se tornou um escravo. O Criador do universo assumiu a forma da criatura e ainda passou a se identificar com aquela pessoa que era considerada a mais baixa da sociedade greco-romana. De fato, meus irmãos, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Você se lembra, por exemplo, que Jesus trouxe esse ensinamento quando ele humildemente lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés era algo que somente um escravo faria. E Jesus fez isso. Então, como é que era? Né? A cabeça dos discípulos funcionava mais ou menos assim. Eles estavam sempre meio preocupados com outras coisas. Né? Por exemplo, discutir entre eles quem seria o maior no reino de Deus. Né? Eles gostavam dessas coisas aí. Vocês querem ver quem vai ser o maior no reino de Deus? E o que acontece? O Ser Supremo vem lavar os pés deles. Imagina se alguém mandasse os discípulos lavarem os pés uns dos outros. Não vou lavar o pé de Pedro do jeito nenhum, cheio de unha encravada, eu não vou lavar isso não. Felipe é muito chato, não vou lavar o pé de Felipe. Não suporto André, não o pastor André, o discípulo. Não suporto, não tolero, pago tudo para ele, faço tudo por ele, nunca me deu nada em troca, agora eu vou lavar o pé dele? De jeito nenhum. Mateus, publicano, trabalha para os romanos, vê se pode uma coisa dessa, eu vou lavar o pé de Mateus? De jeito nenhum, por aí vai. Mas aí Jesus vem e dá uma lição, sendo o próprio Deus, ele começa a lavar os pés que ele criou, ele é o Criador. Ele criou aquilo ali, com a água que ele criou também. Ele se humilhou, ele assumiu a forma de escravo. E essa atitude deve estar em nós, meus irmãos.
O texto continua e fala, ainda no verso 7, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha só, quando as pessoas viam Jesus, não tinha uma auréola brilhando, dourada em cima da cabeça dele, não, tá, gente? Quando as pessoas olhavam para Jesus, elas viam um homem. Ele era reconhecido como um homem, Jesus de Nazaré. Ele era homem como nós, porém sem pecado, como diz o autor aos Hebreus. Mesmo assim, é interessante, Porque com toda a autoridade que ele tinha para ensinar, para exorcizar, para curar, para acalmar e dominar as forças da natureza, as pessoas se perguntavam, mas que tipo de homem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque ele não é só homem, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E por último, na humilhação de Cristo, nós vemos uma humilde crucificação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, verso 8. Toda a vida de Cristo foi marcada, meus irmãos, por humildade. Ele nasceu e não tinha lugar para ele. Primeiro, ele não nasceu em nenhuma cidade importante, Poderia ter nascido em Alexandria, Roma, Jerusalém, Atenas. Não, nasceu em Belém. Poderia ali ter um hospital legal, não tinha hospital particular, não tinha nada, não. Nasceu e foi colocado numa manjedoura. Toda a sua vida foi marcada por humildade. Ele viveu no anonimato durante 30 anos, provavelmente exercendo o ofício de marcenaria. Durante o seu ministério, ele foi conhecido por estar próximo das pessoas rejeitadas da sociedade e humildemente as servia. E na sua morte, aí é o fundo do poço, tá? Ele foi crucificado. A morte na cruz é a pior morte do Império Romano. E ele foi crucificado no meio de entre dois malfeitores. Só que ele fez isso voluntariamente. Olha só, verso 8, a si mesmo se humilhou. Ninguém humilhou Jesus, não. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Tudo isso ele fez voluntariamente. Não foram as autoridades que fizeram isso. Jesus deixa isso claro, por exemplo, lá em João 10, verso 18. Ele fala assim, a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele escolheu isso. E morte de cruz. Ele foi obediente, meus irmãos, ao ponto de morrer na cruz. E como eu disse, a morte na cruz é o fundo do estado de humilhação de Cristo. Cidadãos romanos não eram crucificados. Judeus consideravam maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Mas Jesus, o Deus encarnado, o Senhor da glória, morre na cruz por pecadores. Ele suportou agonia física, abandono, vergonha. Ele recebeu a ira de Deus. O inferno foi até a cruz. O julgamento de Deus esteve sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso no lugar dos pecadores, que somos nós. Ele submeteu à morte mais degradante que existia. E é nessa cruz que nós encontramos esperança de salvação. Então, até aqui nós falamos da humilhação de Cristo. Só que a história não acaba aí. Não parou por aí. Ele foi erguido. Ele foi exaltado. E aí Paulo vai continuar a partir do verso 9 até o final, até o 11, a falar da exaltação de Cristo.
Então, no verso 9, nós vemos que não acabou ali na cruz ou na tumba, mas depois a tumba esteve vazia, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele assumiu o governo, ele assumiu o trono. Então, nós vemos que Jesus tem uma posição exaltada no verso 9. Ao contrário do que se imaginaria, toda a humilhação que Cristo passou resultou o quê? Na sua exaltação. Olha lá. 9. Pelo que, então, Paulo se refere ao que foi dito anteriormente. E ele acabou de falar sobre o quê? Sobre a humilhação de Jesus. E agora ele fala, pelo que, ou seja, a humilhação, Deus o exaltou. Ele foi até o fundo na morte da cruz, e Deus o Pai o exaltou sobremaneira. Ele é exaltado, meus irmãos, num outro patamar. Cristo foi alçado pelo Pai a uma categoria que é só dele. Ele reassumiu a glória que ele já desfrutava antes da sua encarnação junto ao Pai. Ele fala sobre isso em João 19, ou melhor, João 17. E então Deus, o Pai, o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Repare que tem um artigo aí. Não é um nome, não é algum nome, não é qualquer nome, é o nome. Que nome é esse? Bom, a resposta está lá no verso 11. Jesus Cristo é Senhor. Após a sua ressurreição, Jesus recebeu o senhorio absoluto sobre tudo. Para ser aclamado, então, o Messias e Senhor, o Filho de Deus, veio, derrotou o inimigo e conduziu o seu povo para fora da escravidão, através do seu triunfo sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte. Isso ele fez naquela sexta-feira. E depois no domingo, com a sua ressurreição. O nome que está acima de todo nome é Senhor, o Senhor vitorioso sobre os seus inimigos, o Senhor que adquiriu um povo para si de toda tribo, língua e nação. E é porque ele tem esse senhorio. Você lembra da grande comissão? Como é que começa? Ide, portanto? Não, começa não. Começa assim. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, olha o portanto aí. Por causa de quê? Porque ele tem autoridade, então ele manda, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E uma outra coisa importante aqui, é porque a palavra grega traduzida como Senhor é a palavra Kyrios, que na Septuaginta, o que é isso, pastor? Falei hoje de manhã. É a tradução grega do Antigo Testamento, certo? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas nessa época aqui existia uma versão grega do Antigo Testamento. E você sabe qual era a palavra que era usada para traduzir o nome de Deus, Yahvé? Essa palavra grega aqui. Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Deus eterno. Ele desceu à cruz, mas depois foi alçado à posição mais elevada. Ele foi exaltado à destra de Deus. Ele está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, verso 21. Jesus é Senhor, não César. Era isso aqui que os filipenses iam entender. Quem era o Senhor lá? Quem era o Kyrios no Império Romano? César. Não para os filipenses. Não para o povo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor. E você sabe o que é o mais incrível disso tudo? Nós o conhecemos. Nós conhecemos o Rei da Glória. O Deus encarnado, o Messias, o Senhor, aquele que está acima de tudo, de todos.
Ele nos conhece e nos ama. Ele morreu por nós, Ele derrama a sua graça e misericórdia abundantemente sobre nós. Como não nos prostrarmos em adoração a esse Senhor? Então, última parte da exaltação de Cristo é justamente a adoração e confissão de todos, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em resposta ao senhorio universal de Cristo, todos se curvarão e confessarão que Ele é Senhor. E aí uma outra coisa que aponta para Cristo como sendo Senhor e Yahvé você percebeu que tem uma semelhança aqui com o texto e a passagem que a gente leu no início do culto? Lá em Isaías 45, todo joelho se dobraria e todos jurariam no nome do Senhor. Então, esse texto é um pano de fundo para essa passagem. E assim como ali todos se prostrariam, aqui também nós aprendemos que todos vão se dobrar e todos vão confessar. Só há um Senhor, Jesus Cristo. Todos. Não sobra nada. Nos céus, na terra, debaixo da terra, não tem 1 milímetro quadrado que exista que Jesus Cristo não seja Senhor sobre ele. Seja nesse mundo, seja no mundo celestial, seja no inferno, onde for. O diabo não é o Senhor do inferno não, tá, gente? O diabo não manda em lugar nenhum, nem no inferno. Jesus manda em tudo. Ele é Senhor. Não tem como escapar. Não há exceção. Todo joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar. Claro que tem um detalhe, né? Alguns o confessarão como Senhor com grande alegria, com humildade. Outros o confessarão com desespero e angústia. Você sabe que aquela dinâmica do já e do ainda não está presente aqui nessa passagem. Nós confessamos Jesus como Senhor agora, hoje, nós já fazemos isso. Mas nós fazemos isso aguardando ansiosamente aquele momento no futuro em que todos já conhecerão seu senhorio. Então, meus irmãos, a história não é cíclica, não é como uma escada rolante que não vai para lugar nenhum. A história caminha, meus irmãos, para um objetivo, para um lugar. Tudo se move na mesma direção, tudo se move para o grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus Cristo vai voltar. Só que vai ser tarde demais para alguns. Então, se você não reconhecer e confessar que Jesus é Senhor hoje, nessa vida, após a sua morte vai ter sido tarde demais. Então, prostre-se agora, confesse-o como Senhor agora. O tempo de se fazer isso é hoje, e naquele dia nós o faremos alegremente, mas aqueles que rejeitarem ao senhorio de Cristo hoje, se dobrarão também diante do grande Rei, mas em desespero, recebendo o seu julgamento. E isso tudo, como não poderia deixar de ser, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante. Mesmo no seu estado de exaltação. Primeiro a gente falou o quê? Estado de humilhação de Cristo. Agora a gente está falando exaltação de Cristo. Mesmo no seu estado de exaltação, Jesus continua sendo um modelo de humildade. Ele não retém a glória para si, mas honra ao Pai em todas as coisas. Paulo escreveu sobre isso aos Coríntios. Olha lá, 1 Coríntios 15, verso 24, e então virá o fim, quando ele, Jesus Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Verso 28,
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Mesmo na sua exaltação, Jesus continua sendo o quê? Modelo de humildade. E às vezes a gente quer ser arrogante, às vezes a gente se acha, às vezes a gente não quer ouvir o irmão. Muitas vezes a gente está errado, alguém vem nos exortar com razão, mas a gente não reconhece. E aí não tem unidade na igreja. Por quê? Não tem humildade. E não tem humildade por quê? Porque não tem imitação de Cristo. Então, para concluir, meus irmãos, nós voltamos ao início da passagem. Por que Paulo escreveu esse hino aqui? Ele escreveu para que os filipenses imitassem o exemplo de Cristo e assim tivessem o quê? Unidade. Meus irmãos, novamente, Paulo discorreu sobre temas profundos da teologia. Dá para escrever, tem livro mesmo, tá? Escrito só sobre isso aqui. Isso é um assunto que se estuda 6 meses no seminário, chamado Cristologia. É o estudo da pessoa e obra de Cristo. É profundo, meus irmãos, só que, qual o detalhe? Paulo não está escrevendo isso aqui como um fim em si mesmo. Ele falou das 2 naturezas de Cristo, falou dos 2 estados de Cristo. Mas isso não é só para a gente ficar refletindo, não. Isso tem relevância prática. Isso deve gerar em nós, obviamente, diante do sacrifício e da grandeza de Cristo, adoração, mas gera também em nós imitação. E é justamente como resultado de juntos, como corpo de Cristo, como resultado da nossa imitação de Cristo, como resultado da nossa adoração a Cristo, que haverá o quê? União, que a união entre a igreja será fortalecida. Olha só, a unidade não é um resultado de se falar sobre unidade, de se pregar sobre isso. É o resultado de nós, como povo de Deus, imitarmos a Jesus Cristo, imitarmos o seu exemplo de humildade. E também o adorarmos como igreja. Quanto mais, meus irmãos, nós contemplamos a glória de Cristo, quanto mais nós imitamos a sua humildade, mais unidos seremos como igreja. Então, faça isso. Está difícil? Você está achando que a igreja está desunida? Talvez seja porque você não esteja imitando Cristo. Será que você é daqueles que só reclama da igreja? Só bota defeito na igreja. Ainda usa o nome de Jesus, né? Não, a igreja de Jesus Cristo não pode estar acontecendo essas coisas. É verdade, essa reflexão é importante. A gente tem que prezar pela pureza da igreja. Mas, qual é o start disso aí? Imitação da humildade de Cristo em cada pessoa que há na igreja. Foi por isso que Paulo escreveu essa bela canção aqui. Falou o quê? Da humilhação de Cristo. E nós nos humilhamos e nos submetemos hoje, sabendo também o quê, meus irmãos? Assim como Cristo foi exaltado, um dia também nós seremos glorificados juntamente a Ele.